de Deus, vocês sentiram também a presença de Deus? E não deixe que essa presença de Deus pare. Vamos levantar aqui, gente, vamos orar. Levantem todos aqui, por favor. Que vocês venham clamar pela presença de Deus neste lugar. Amém? E vocês estão aqui, igual o pastor Denilson falou. Que bom que vocês estão aqui servindo a casa de Deus. Que bom que vocês estão aqui para honrar e glorificar a Deus. Vocês poderiam muito bem ter escolhido para outros lugares, mas vocês escolheram estar aqui na igreja, no templo do Senhor. Amém? Então feche seus olhos, Pai. Tu és mais do que bem-vindo neste lugar, Pai. Vem encher nossos corações com a Tua presença, que você clame a Deus pela presença dEle. Que, Pai, que a Tua presença venha inundar o coração de cada um aqui. Que essa ministração não venha sair daqui apenas, que as pessoas não venham aqui apenas por ouvir. Que essa ministração venha trazer restauração. Que essa ministração venha trazer mudança de vida em cada um de vocês. Tu és mais do que bem-vindo neste lugar, Pai. No nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Que venhamos ter também um coração grato a Deus. Que venhamos ter um coração de servo, igual a ministração vamos falar de hoje. A gente vai ter um coração de servo. E que venhamos ter um coração de servo também neste mundo. E que não deixamos o mundo nos influenciar, Pai. Que venhamos influenciar o mundo. No nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Podem se sentar. Eu estava orando essa semana. Semana passada o pastor Denilson começou a falar sobre esse tema, né? Que é o tema: qual o papel de um autêntico servo de Deus na sociedade? E na própria ministração dele, eu fiz meu esboço semana passada, sem saber que eu iria ministrar hoje. Simplesmente vieram temas, versículos na minha mente. E eu fiz o esboço antes mesmo de saber que eu ia vir para cá. Então, eu cheguei para o pastor Denilson, me dispus. Falei assim: pastor, eis-me aqui. E ele disse, me deu a oportunidade de vir cá hoje. Então, eu vou dividir essa ministração de hoje em duas partes. Primeiramente, eu vou falar o que é ser servo e como ser um servo de Deus. E a segunda parte eu vou falar como ser um servo de Deus na sociedade. Então eu fui pesquisar na internet o significado de servo. E no meio dos vários significados, para encaixar na ministração, eu peguei alguns significados do dicionário. E o significado de servo é o seguinte: que age com obediência ou servindo alguém, servo de Deus. Então, o servo, ele age em obediência, tá? Outro significado: quem oferece ou realiza serviços. Outro significado que eu achei: que está sujeito aos poderes de um Senhor. Nós, servos de Deus, estamos debaixo da obediência. Nós, servos de Deus, filhos de Deus, estamos sujeitos ao que Deus quer para a nossa vida. Amém? Então eu queria que vocês abrissem agora Mateus 16, 24. Então, o servo que age com obediência. Lembre sempre dessas palavras: obediência, que age sempre debaixo de uma obediência, que está para realizar serviços, que ele está sujeito ao poderes de um Senhor, de uma autoridade. Amém? Em Mateus 16, 24 diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o que um servo de Deus faz? Ele nega a si mesmo. Ele nega a sua vontade. Ele nega os seus desejos para seguir a Cristo. Igual que fala, se alguém quiser. Então, nós escolhemos seguir Jesus. Nós escolhemos negar a nós mesmos e seguir Jesus. Nós estamos debaixo da obediência
de Deus, nós estamos debaixo da obediência de Deus. Então nós, servos de Deus, devemos negar a nós mesmos, negar as nossas vontades e, se preciso também, negar até os nossos sonhos. Sabe disso? Às vezes o que a gente quer para a nossa vida, os nossos sonhos, não é da vontade de Deus. Mas nós escolhemos servir a Deus, então escolhemos também a vontade de Deus para a nossa vida. E nós também sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, devemos negar as nossas vontades. Se preciso for, negar os nossos sonhos. Quantas vezes também eu já neguei os meus sonhos? Quantas vezes tinha um sonho que eu tinha desde quando era criança, eu falei assim, nossa, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para sempre para a minha vida, mas Deus, Ele falou comigo que não era da vontade dEle. O meu sonho não era da vontade dEle, não era da vontade dEle. Então Deus, Ele foi trabalhando comigo anos, conversando comigo, e Ele me mostrou que realmente não valia a pena correr atrás desse sonho, que não era da vontade dEle. Ele me mostrou que valia muito mais a pena largar tudo e viver plenamente a vontade dEle. Viver os sonhos dEle para mim. E também, um servo, também, além de ter um coração de servo, devemos estar disposto a servir a igreja. Servir o templo do Senhor. Que você também venha ter um coração disposto a servir o templo do Senhor. Vou dar um exemplo aqui. Semana passada, a Ana Luísa mandou mensagem nos grupos falando sobre a igreja de crianças, né? Ela mandou mensagem para várias pessoas e algumas pessoas se dispuseram para participar. Eu lembro que também no dia 31 para o dia 1º, eu fiz uma oração específica. Eu orei e falei assim, Deus, que 2022 eu venha ter um coração disposto. Eu orei, claro, para minha família, eu orei pelos meus amigos, mas eu orei falando assim, Deus, que eu venha ter um coração de serva, que eu venha ter um coração disposto a fazer de tudo que você precisar aqui na igreja. Eu não tenho habilidade nenhuma com criança, não tenho habilidade nenhuma com criança. Nunca pensei que eu fosse aceitar ser monitora da igreja de crianças. Mas como eu falei para Deus que eu queria ter um coração de serva, mesmo eu não sabendo mexer com criança, eu sei que Deus também, Ele capacita a gente, certo? Ele capacita a gente. Então foi aí que eu me dispus também a ir na igreja de crianças, mesmo eu nunca tendo ministrado para criança. Mas a questão é o coração. Coração sempre disponível para ajudar, sempre disponível para ajudar as coisas da igreja, seja trazer um copo d'água, seja recepcionar a igreja, que nós temos uma equipe também, estamos montando uma equipe também para recepcionar a igreja, porque a primeira impressão dos visitantes quando vêm para cá é a recepção. Se tiver uma recepção animada, feliz, dizer que você é bem-vindo neste lugar, o visitante olha para aqui dentro totalmente diferente. Que você também venha ter um coração disposto. A questão é, você está tendo um coração de servo aqui na igreja? Você está tendo um coração disponível? Mesmo você não tendo habilidade nenhuma. Eu sei que Deus capacita, gente. Eu conheço pessoas que eram extremamente tímidas e hoje ministram a palavra. Eu conheço pessoas que também não tinham habilidade nenhuma, que hoje, por exemplo, dão aula para crianças. Eu sei que Deus capacita, mas a questão é se o seu coração tem sido um coração de servo, ou você está acomodado. Ou você está acomodado no lugar, sem fazer nada, vem no culto, sai, vai embora. Você vem no culto, vê ministração e pronto. Só isso. Que você venha refletir sobre isso, você vai ter um coração de servo, um coração sempre disponível, ajudar na igreja, não só ajudar na igreja, mas também ter um coração de servo disponível para ajudar as pessoas que precisam, seja doando roupas,
seja ajudando de alguma forma, da forma que vocês puderem. Vocês venham ter um coração sempre disponível, um coração de servo. Amém, gente? E agora que vocês sabem como é ser um servo, como ser um servo que você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Vocês sabem que um servo, ele está sujeito aos poderes do Senhor, que é o nosso Deus. Que um servo, ele oferece e realiza serviços também. Agora eu vou falar para vocês como ser um servo de Deus na sociedade. Então, primeiramente, eu dividi em 4 tópicos, amém? Então, primeiramente, como ser um servo de Deus na sociedade? Primeiramente, tem que ter obediência. Obediência a Deus. E um dos exemplos, assim, que eu acho que mais falam comigo em relação à obediência é Abraão, que em Gênesis, no capítulo 22, é aquela parte do Isaac, que eles foi levar o Isaac para o holocausto, né? Então, nessa parte, Deus ele pediu para Abraão, né, sacrificar o seu filho. Então, em Gênesis 22, ele conta essa parte. E Abraão, ele simplesmente, ele não hesitou. Ele simplesmente obedeceu a Deus. Ele podia ter questionado, ele podia ter simplesmente falado não, mas simplesmente ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus sem questionar. E muitas vezes nós questionamos a Deus, né? Quando Deus ele pede para a gente obedecer Ele, às vezes nós simplesmente negamos, porque às vezes a obediência significa a gente sacrificar alguma coisa. E sacrificar alguma coisa dói. É uma coisa que a gente gosta. E dói. Às vezes machuca a gente obedecer. Às vezes dói, às vezes dói. Você acha que para Abraão não doeu, não? Com certeza. Mas ele foi obediente a Deus. Ele levou o seu filho sem hesitar, sem questionar. E o mais legal disso tudo, que por causa da obediência dele, Deus abençoou ele, a descendência dele, Deus honrou ele. Deus honrou por causa da obediência que ele teve. Entendeu? A obediência, Deus vai honrar a gente. Se a gente obedecer, se nós estivermos sempre dispostos. Às vezes, a obediência tem que vir com sacrifícios. Por exemplo, às vezes você tem que sacrificar aquele namoro que não é de Deus. Às vezes você sabe que o seu namoro não vem de Deus e simplesmente você tem que sacrificar esse namoro porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e devemos obedecer a Deus. Às vezes devemos sacrificar certas amizades que não vêm de Deus por obediência. Às vezes Deus fala assim, olha, essa amizade aí vai te influenciar para alguma coisa ruim. Vai te influenciar para alguma coisa ruim. Então, é melhor você afastar dessa tal amizade. E nós sabemos que Deus, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe de todas as coisas e nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o que compensa? Ouvir sempre a Deus. Por mais que doa, às vezes, obedecer a Deus, por mais que doa sacrificar alguma coisa que a gente gosta em prol da vontade de Deus, compensa. Porque no final a gente vai saber, tipo assim, a gente não entende, às vezes não entende o que está acontecendo agora. Às vezes esse sacrifício machuca demais a gente, mas futuramente nós vamos entender que realmente valeu a pena sacrificar tal coisa, ser obediente a Deus. A gente vai saber no futuro o quão é bom obedecer a Deus, mesmo que doa, mesmo que seja difícil.
Devemos fazer como Abraão, que não hesitou, que não questionou. Às vezes nós estamos também passando por um deserto, por um momento extremamente difícil na nossa vida. A gente fica questionando, por que Deus? Está tão difícil, está doendo tanto, está machucando tanto. Às vezes está tão difícil, às vezes demora, está demorando demais esse período difícil passar. Está demorando demais isso que eu estou vivendo passar. Mas devemos passar pelo deserto, glorificando a Deus também, continuando obedecendo a Deus. Passar pelo deserto sempre com a cabeça erguida para frente, sabendo que no final sempre vai dar certo, no final a vontade de Deus é maravilhosa, no final, por mais que seja difícil, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém, igreja? O tópico 2, um servo de Deus na sociedade, ele foge do pecado. Repita comigo, foge do pecado. Em Gênesis 39, conta a história de José na casa do Potifar, né, que é do 39, do 1 ao 18, conta essa história. Eu não vou ler porque é muito grande, igual o Gênesis 22 também era grandão também. Vou contar só a historinha para vocês. Mas se vocês não sabem história, lê a Bíblia, por favor. Então, né, José estava na casa de Potifar. Então, ele foi nomeado assistente pessoal dele. E ele ficou encarregado de toda a casa e todos os bens de Potifar. De tanto que o cara confiava nele. Tudo prosperou também, né? Aí veio uma tribulada. Não, uma enviada do cão, a esposa de Potifar, e começou, ela viu que ele era um jovem, formoso, bonito, e começou a tentar ele. Começou a dar em cima dele, e tal, e ele esquivando pra lá, e falando não pra cá. Aí teve um dia, que o bichinho inteligente, ele tava lá sozinho, né, ela chegou assim, foi agarrar ele, e simplesmente ele cascou fora. E deixou na mão dela o manto. Às vezes o pecado está à porta, sempre está batendo na nossa porta. O pecado sempre está batendo na nossa porta. Que venhamos ser como José também. Venhamos desviar do pecado. Que venhamos falar não ao pecado. E que se o pecado ele estiver indo te agarrar assim, você simplesmente desvia. Desvia do pecado, porque hormônio não converte. Não converte. A gente converte, mas o hormônio não converte. Desviar do pecado. Sabe por que devemos desviar do pecado? Sabe por que a gente deve fazer de tudo para não pecar? Porque em Romanos 6, 23, se você quiser... Acho que eu pedi para o Matheus pôr. Ô Matheus, se você quiser pôr. Em Romanos 6, 23 diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Devemos afastar do pecado, devemos falar não ao pecado, porque o pecado ele nos afasta de Deus. O salário do pecado é a morte espiritual. É a morte espiritual. Cria aquela barreira gigantesca entre você e Deus. Não é tão bom, né, ter a presença de Deus, né? É tão bom ser cheio do Espírito Santo. Mas o pecado, ele afasta a gente de Deus. Ele cria uma barreira gigantesca entre você e o Pai. O salário do pecado é a morte. Que nós não devemos aceitar viver no pecado. Não devemos. Nós somos sim pecadores. Sim, somos. Mas a diferença nossa para as pessoas do mundo é que quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente falha, nós
vamos de joelhos no chão, no devocional, orar, pedindo perdão, pedindo mudanças. Essa é a nossa diferença, porque a gente como cristão, nós não aceitamos o pecado. As pessoas que estão no mundo, elas acham que tudo é normal, elas acham que o pecado é comum. Eu vou dormir com uma pessoa cada noite, eu vou usar drogas, eu vou beber, eu vou ficar com um monte de gente. Eles acham sim comum, eu já estive no mundo também. Tudo para eles é comum, tudo para eles é normal. Se você está achando as coisas que eu estou falando normal, te converta, viu? Você não é crente não. Nossa Deus, converta. Nós não devemos aceitar. Por isso que quando a gente falha, quando a gente erra, não vem aquela vozinha na nossa cabeça, aquela dor no coração. Ai, Deus, me perdoe. Eu falei mal daquele irmão, Deus. Perdão, Deus. Ou, por exemplo, eu menti. Ou, por exemplo, eu caí na imoralidade sexual, Pai. Me perdoe. Nós não devemos aceitar o pecado. Não devemos trazer isso para a igreja nunca. Nunca. Porque Deus quer que a gente viva uma vida santa, em santidade, totalmente voltados para Ele. Na minha faculdade, por exemplo, é muito comum, tudo. O mundo universitário é super comum, pastor. Tudo que você imaginar lá é tranquilaço, tem bar em volta da faculdade, tem drogas dentro da faculdade, literalmente, drogas o tempo todo na faculdade. Imagina. E nós fomos chamados para ser, que vai ser o próximo tópico, luz no mundo, né? Não devemos aceitar o pecado, que venhamos influenciar essas pessoas. Como cristãos, vocês estão aqui como cristãos, devemos influenciar e não deixar que o mundo influencie a gente. Nunca, nunca, nunca. Negue. Se você caiu, se você pecou, se você falhou, pede perdão. Deus, Ele sempre vai receber a gente, sempre. Às vezes a gente fica envergonhado, fica envergonhado, mas vai com vergonha mesmo. Vai na cara de pau e pede perdão e busca mudar e não aceita viver uma vida em pecado. Amém. Seja influência para o mundo. Também tem uma questão que uma vez que eu fui no do lanche, estava eu, o Israel, a Bárbara, uma galera toda, a gente começou a falar sobre essa questão do pecado. E me veio refletir também a questão, sabe aquele pecado de estimação da gente? Por exemplo, assim, aquelas mentirinhas, né? Às vezes a gente fala aquelas mentirinhas nada a ver, né? Uma mentirinha ali, só pra, né? Bem pequenininha assim. Ou, por exemplo, às vezes nós temos o pecado de estimação da soberba, um pecado que às vezes a gente não consegue, a gente não tem coragem de confessar esse pecado de estimação da gente. E nessa conversa que a gente teve lá no do Lanches, eu fiquei assim, nossa, tem uns pecados de estimação que corri para minha discipuladora, confessei para ela. E é aquele tipo de pecado que a gente custa a largar, sabe? Basicamente, a gente conviveu com esse pecado a vida inteira. A gente às vezes nem notava ele. Mas que Deus, Ele vai trabalhando. Deus, Ele vai moldando a gente conforme a vontade dEle. Então, que a gente nunca deixe o pecado influenciar a gente, que a gente venha fugir do pecado. Em 1 Coríntios 7:23 diz o seguinte: vocês foram comprados por um alto preço. Deus. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, não deixem escravizar pelo mundo. Jesus morreu pela gente, sabe? Pai, Jesus, Ele sofreu tanto pela gente.
Jesus, isso dá para outra ministração. E Jesus, ele, se você for parar para estudar o processo da crucificação, do início até o fim, você chora. Dói na gente, dói demais. Quando você vai estudar minimamente o que Jesus passou, o que realmente ele sofreu, o que, nossa, dói demais na gente. Sabe, vocês foram comprados por um alto preço, então, portanto, gente, não deixem serem escravizados pelo mundo. Façam diferente das outras pessoas, sejam influência nesse mundo, leve Jesus para elas, leve o amor de Cristo para as pessoas, é isso que está faltando no mundo, pessoas dispostas a levar o amor de Cristo para o mundo. Olha o tanto de gente, a gente olha o tanto de gente que está perdido no mundo, a gente vai na rua, a gente vai em qualquer lugar, o tanto de gente fria espiritualmente, o tanto de gente morta espiritualmente, o tanto de gente que está sem esperança. Leve Jesus, vocês estão aqui para levar Jesus, levar esperança, levar o amor de Cristo para essas pessoas. Na minha faculdade também, você olha para um lado, tem isso, você olha para o outro, gente vazia, você olha para o outro, você fica assim, caraca, quero sair daqui dessa faculdade, porque não dá, é muito pesada a carga espiritual negativa, é muito pesado. O que a gente fez? Abriu uma célula na faculdade. Nós abrimos uma célula na faculdade. Uma pequena célula de 10 jovens no meio de umas 10 mil pessoas na faculdade, perdidas. 10 jovens, 10 luzes do mundo, no meio de muita gente, muita treva. Mas nós sabemos que a luz com as trevas, sempre a luz ganha, né? Toda vez que a gente vai, tá escuro assim, né? Você vai acender a luz no seu quarto, acaba a escuridão, na mesma hora. Porque Cristo, ele é muito mais poderoso que qualquer treva. Jesus, ele é muito mais poderoso. Mesmo que a gente seja 10 pessoas no meio de 10 mil, a luz vai se alastrando. Então, o tópico 3 é um servo de Deus na sociedade, ele vive na luz. Estou olhando as horas aqui para não passar. Vocês anotam, gente. Meu Deus do céu. Fazer igual o pastor, viu? Exemplo, ó. Trazer o caderno, anotar. Depois, se vocês quiserem o esboço também. Então, um servo de Deus na sociedade, ele vive na luz. Efésios... Podem abrir, viu, gente? Pode abrir. Efésios 5, do 1. Por aí. Vou ver até onde vai. Aqui fala sobre como viver na luz. Isso aqui é uma instrução perfeita de como você deve agir. Seguindo isso aqui, tá de boas. A gente pode até encerrar a ministração. Acharam? Amém? Vocês estão aí, gente? Meu Deus do céu. Miséria queima. Vamos lá. Que às vezes tem que dar um toque, a pessoa às vezes está assim, cochilando assim, tem que, ó, culto aqui, gente, apenas 2 horas de culto, depois vocês dormem. Vamos lá, Efésios 5, do 1 até onde eu ver que vai. Portanto, como filhos amados de Deus, ó, já chamou vocês de amados, que lindo. Olha só. Imitem-no em tudo que fizerem. Vocês entenderam? Imitem-no tudo que fizerem. Então, tudo que você fizer, venha refletir Jesus. Venha imitar Jesus. Vivam em amor. Amor, viu, gente? Até com os inimigos. Aleluias. Seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável
de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês, escutem só, não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza, ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Então, o povo santo de Deus, eles não aceitam a imoralidade sexual, a impureza, a ganância. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Olha só, em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. O 6. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Vocês estavam antigamente mergulhados na escuridão, no velho homem. Mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Aqui não está falando assim, se você quiser. Vivam, portanto, como filhos da luz. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Deixa eu ver aqui. Só tá aí mesmo, tá bom. Olha só. Vocês vivam na luz. Servos de Deus que vivem na luz, filhos de Deus que vivem na luz, eles vivem em amor. Eles seguem o exemplo de Cristo. Eles rejeitam a imoralidade sexual. Os filhos de Deus, eles rejeitam a impureza, a ganância. Os filhos de Deus, eles sabem separar o que é bom do ruim. Sabe, a questão é, vocês têm sido luz nesse mundo? Vocês têm sido luz nesse mundo? Começa a olhar para dentro de vocês. Olhar a história, o que vocês estão vivendo hoje. E vocês têm sido luz nesse mundo? Por exemplo, têm falado de Jesus para as pessoas, evangelizado as pessoas. Tem também lutado por vidas, por almas. Vocês têm sido luz nesse mundo? Ou vocês, como eu disse, têm ficado acomodados no canto de vocês? Apenas vindo em culto? Apenas nem orar estou orando? Tem sido luz nesse mundo? Se não, a mudança começa a partir de agora. A mudança na sua vida começa a partir de agora. A gente não pode mudar o passado. Não podemos mudar o que a gente viveu. Mas podemos mudar o nosso futuro. Podemos mudar o futuro. Com atitudes que a gente faz a partir de hoje, de agora. Que você venha escolher servir plenamente a vontade boa e perfeita e agradável de Deus. Que você venha escolher ser luz nesse mundo e não deixar de forma alguma que o mundo venha te influenciar. Que você leve a palavra para as pessoas, que você leve o amor de Jesus para as pessoas, que você, se está fraco, se você está fraco, se fortaleça. Se você está desanimado, Deus, Ele reanima a gente. Deus, eu já estive também em várias situações, eu já estive afastada, eu já estive desanimada, eu já estive totalmente, às vezes, sem esperança, mas Deus, Ele faz o impossível acontecer, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador, Ele é o Senhor dos senhores. Então, para reanimar a gente, para Ele é fichinha, mas é claro que devemos passar pelo processo também.
Que você venha, mesmo desanimado, nunca desistir. Que mesmo desanimado, cansado, nunca perder esperança. Nunca, mesmo desanimado, nunca desistir. Nunca desistir. Tá cansado? Ora cansado. Tá fraco? Ora fraco também. Tá afastado? Vai afastado mesmo. Não tem vontade de ministrar? Não tem vontade de orar? Ai, eu não tô com vontade de orar. Silvia, eu não tô com vontade hoje. Não vou orar. Vai assim mesmo. Vai sem vontade. Vai sem vontade. Se eu falar que eu sempre tive vontade de orar todo dia, eu tô mentindo. Tem vezes que eu não fico com vontade de orar, não, ai. Mas vai cansado, vai desanimado, vai. Só vai. Adota essa frase para vocês. Só vai. Mesmo cansado, desanimado, não desista. Um servo de Deus, ele, além de ser luz no mundo, ele vai de contramão ao que o mundo prega, que o mundo fala. Ele vai de contramão às vontades desse mundo. Tudo que está fora da Bíblia, tudo que vai de contra a Bíblia, foge. Porque a Bíblia, ela é o manual perfeito para a gente. É isso que a gente deve seguir. Nada a mais que isso. Tudo que tiver além disso, foge. Igual que pede pra gente viver uma vida em santidade, o mundo não prega isso. Não prega, o mundo não prega pra gente viver em santidade, não. Porque tudo no mundo é normal. Tudo no mundo é comum. Eu tava vendo uma influenciadora. Eu conheço ela, segui ela há muitos anos, desde quando ela começou. Chamada VTube. E essa menina, ela não sei o que deu, né? Ela terminou o namoro, não sei se vocês viram as notícias. Ela achou que isso é normal. Ela começou a ficar com um monte de gente, 30 pessoas numa noite, e bebia, e postava status bebendo, e postava stories, ficando com um monte de gente, e os sites postando tudo assim, nossa, ela tá passando o rodo em geral. Não sei o que lá, essa menina fica com um monte de gente, ela bebe, ela vai pra festa todo dia, e ela disse que agora que ela está aproveitando a vida, e uma entrevista também que ela fez, ela falou que ela não acredita mais no amor, porque todo o namoro dela acabava, falou assim, não acredito mais no amor. Gente, se vocês pensarem isso alguma vez, misericórdia. O amor nos amou, Jesus, a gente nunca pode falar que a gente não acredita no amor. Então a gente não acredita que Jesus ama a gente. Porque Deus é o próprio amor. E a gente nunca deve aceitar as coisas que esse mundo traz. Não é normal, gente. Não é normal. Não tem nada de normal. O homem sai ficando com um monte de meninas, as meninas ficam com um monte de meninas. Não é normal, gente. Nós, como cristãos, devemos ir sim de contramão ao que o mundo prega. E de contramão ao mundo. E ela fala assim, é agora que eu estou aproveitando a vida. Não. Muito pelo contrário. É agora que ela não está aproveitando a vida. Não está aproveitando a vida. Porque isso que essas pessoas estão vivendo são passageiros, são felicidades passageiras. Porque eu já estive no mundo e eu sei que é passageiro. Porque quando a gente vai para algum lugar, a gente fica feliz assim, né, e tal, aproveita, não sei o que lá. E no outro dia, a gente quer mais. Tem que renovar essa felicidade sempre, assim, e sempre. Uma felicidade passageira. Mas eu posso dizer que a partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu aceitei a Cristo, agora sim, eu sei que eu sou verdadeiramente feliz. Porque eu não preciso ficar renovando todo dia, assim, em algum lugar para renovar. É só chegar no meu quarto, orar sempre.
louvar sempre. Hoje eu sou plenamente feliz. Hoje eu sou convicta que eu sou plenamente feliz. Então, vocês que estão aqui, vai de contra o que o mundo prega. Vai de contramão aos prazeres desse mundo, as vontades desse mundo. Seja diferente. Seja o diferencial que está precisando agora. Amém, gente? Vocês estão aí? Uhul. Quem vive na luz também perdoa. Quem vive na luz ama. Quem vive na luz também muda. Quem vive na luz luta. Você tem vivido na luz? Perdoado, amado, mudado. Você tem lutado. Você tem, como que está sendo sua caminhada cristã? Se não estiver legal, essa é a chance. Essa é a chance de buscar mudar. Porque a vontade de Deus é maravilhosa, gente. A vontade de Deus, ela é perfeita, maravilhosa e compensa obedecer e largar tudo para viver o que Deus quer pra gente. Os sonhos que Deus tem pra gente. E o quarto tópico é um servo de Deus na sociedade, ele cuida do altar. Queria que vocês abrissem Levítico 6, do 8 ao 13. Tô acabando já. Tô olhando as horas aqui. Deixa eu abrir também. Em Levítico 6, do 8 ao 13, são instruções adicionais para o holocausto. Eu até perguntei, assim, o Israel, eu tava com um pouquinho de dúvida. E o Israel, ele falou pra mim que o holocausto é quando a oferta é consumida pelo fogo presente no altar, a oferta do animal. Isso aí, gente, essas instruções, se vocês quiserem ler, recomendo ler Levíticos 1. Que Levíticos 1 fala a instrução todinha de como fazer um holocausto, tudo bonitinho lá. Mas a gente vai concentrar agora nessa parte da questão do altar. Tá bom? Então, o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo do altar será mantido aceso a noite toda. Fique focado nessa palavra. Fogo do altar aceso. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido as suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto. Queria que vocês repetissem comigo. Limpar as cinzas. E as colocarão do lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. Repita comigo, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha. Repita comigo, mais lenha. Mais lenha. Isso. Arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se, presta atenção nessa parte. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Então repita comigo. Nunca deverá se apagar.
o fogo nunca deverá se apagar. Então, pequenas palavras que me vieram refletir sobre esse pequeno trecho. Primeiramente, o altar, o fogo nunca pode apagar, manter o fogo aceso, limpar as cinzas e acrescentar mais lenha. Quando a gente está orando, quando a gente começa a pedir a presença de Deus no nosso coração, a gente começa a fazer a seguinte oração: Deus, que a tua presença venha inundar meu coração, que eu venha ser cheia da tua presença, que eu venha ser cheia de ti. E a gente começa a encher da presença de Deus. Chega um ponto que a gente começa a transbordar Cristo, transbordar a presença de Deus, transbordar Jesus. A gente tem aquela chama do primeiro amor. Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro perfeitamente como que é a chama do primeiro amor. A gente fica tão assim, quer falar de Jesus para todo mundo, quer fazer isso, eu quero fazer aquilo, Jesus para lá, Jesus para cá. O que eu vejo isso? Deus, a parte de Deus é que Deus, Ele acende a chama no nosso coração, né? Essa parte que Deus faz na nossa vida, certo? Mas é nossa obrigação, o nosso dever manter a chama acesa. É o nosso dever manter a chama de Deus na nossa vida acesa. E nunca deixar ela apagar. Como que está a chama de Deus na sua vida? Está apagando? Como que está? Você tem sempre mantido a chama acesa na sua vida? Ou está deixando apagar? E como que a gente mantém a chama acesa? Colocando lenha. Colocando lenha. Quando a gente vai nessas festas juninas, a gente não tem aquela fogueira grandona assim, né? Aí vai, tá apagando o fogo, você vai lá e põe mais lenha para continuar grandão, assim. A lenha é quando a gente investe na palavra de Deus, quando a gente investe em devocional, investe em oração, investe em servir a igreja, investe em santidade. Isso é pôr lenha. Isso é pôr lenha. Você tem mantido a chama acesa, você tem posto lenha na fogueira, mantido o altar aceso na sua vida? Você tem mantido o altar aceso na sua vida? Ou deixou ele apagar? Ou você não está fazendo devocional mais? Ou você não está lendo mais a Bíblia? Ou você cansou, chutei o balde, acabou? Como que tem sido? Como que está o seu altar? Como que está o seu altar? Vida com Cristo, vida de santidade. Como? Você tem posto lenha na fogueira? Às vezes também nós temos que, no nosso devocional, tirar as cinzas. Nós temos também que limpar, vamos dizer assim, a churrasqueira. Quando a gente fez churrasco lá, tem que jogar as cinzas fora. Limpar a churrasqueira. Limpar o pecado. Limpar as impurezas da nossa vida, limpar o que nos afasta de Deus, trocar as nossas vestes, pôr as vestes certas, pôr as vestes corretas, limpar as nossas vestes. Tem tirado as cinzas? Ou está tudo sujo? Ou está tudo sujo? Reflita sobre isso. Uma pergunta retórica: como que está o seu altar? Tem mantido a chama acesa? Tem colocado lenha? Se não tem colocado lenha e sua chama do altar estiver apagando, coloca lenha. Vai colocando lenha. Amém, gente? Então, para encerrar, que já acabou o tempo, misericórdia. O primeiro tópico é um servo de Deus na sociedade. Ele obedece, obediência. Ele foge do pecado. Ele vive na luz. E ele cuida do altar, ele cuida do templo, Espírito Santo, ele cuida da vida de devocional, ele tem o zelo para cuidar. Então que você viva, tenha um coração de servo, tenha um coração voltado para Jesus, serviço da igreja, serviço das pessoas. Viva em obediência,
fuja do pecado, viva na luz, seja a luz nesse mundo e cuide poderosamente do altar. Não deixe a chama de Deus apagar na sua vida. Não permita isso. E se a chama de Deus estiver fraca, ponha lenha. Ponha lenha, ponha lenha. Ora, ora. Não estou sentindo nada. Ora. Não estou sentindo a presença de Deus. Ora. Continua orando. Não sai do seu quarto enquanto você não sentir a presença de Deus. E vai de contramão ao mundo. Eu queria que vocês levantassem só para a gente dar uma orada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu não falei para vocês? Eu não disse que Deus ia falar? Porque falou comigo. A instrução foi dada, né? Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu já quero pedir a Estela que vem. Estela, por favor. Amém. Senhor, nós te agradecemos